Bom, vamos direto ao ponto. Imaginem só o seguinte cenário. Montanhas e montanhas de relatórios trancados em PDFs antigos, dados que são simplesmente cruciais, perdidos em conversas intermináveis de WhatsApp, e aqueles sistemas legados que literalmente ninguém mais na empresa entende. A gente vive hoje uma verdadeira crise de produtividade. E a raiz de tudo isso, sem dúvida nenhuma, é o caos informacional. O tempo de tentar resolver as coisas com soluções genéricas de inteligência artificial simplesmente acabou. E a gente precisa entender que essa desorganização toda não é só um probleminha administrativo chato, sabe? É um vazamento brutal de lucro de inteligência corporativa. Então é exatamente sobre como estancar esse vazamento de uma vez por todas que a nossa análise vai se aprofundar a partir de agora. Existe um contraste que é muito brutal nas operações hoje em dia. De um lado, a gente tem aquele clássico aglomerado de PDFs mortos. É aquele conhecimento que fica ali, totalmente estático, inacessível e, na prática, inútil no dia a dia. Já do outro lado, a gente tem a visão de um verdadeiro motor cognitivo. E é fundamental a gente reconhecer esse estado atual de caos apenas como um degrau, sabe? Uma fase que a gente está deixando para trás muito rapidamente. A transição para um futuro simplificado e hipereficiente é totalmente inspiradora, porque um motor cognitivo de verdade não armazena sua informação num canto. Ele entende, processa e torna esse dado vivo. Essa é a grande diferença entre só acumular dados de forma cega e, de fato, ter uma inteligência operacional de ponta. E aí vem um erro clássico: tentar resolver esse caos informacional só jogando uma IA generativa por cima daquela base de dados toda bagunçada. Fazer isso é uma tática quase suicida para as operações. É literalmente a mesma coisa que colocar combustível de foguete em um carro que está com o motor quebrado. A explosão é iminente, não tem como dar certo. Quando as empresas tentam esse atalho, o sistema simplesmente não aguenta a fadiga de contexto. A inteligência artificial, tentando desesperadamente achar algum sentido naquela bagunça toda, começa a alucinar. Ela passa a inventar respostas só para compensar a falta de dados estruturados. E nossa, isso é um desperdício doloroso de um potencial gigantesco que a tecnologia tem. Então, o grande pulo do gato para se entender aqui é o seguinte: o problema não é, e na verdade nunca foi, a tecnologia da inteligência artificial em si. O grande vilão dessa história toda é a falta de uma arquitetura de ingestão de dados que seja adequada. Essa arquitetura que atua como a camada de fundação, sabe? A governança que é absolutamente necessária para que a IA consiga rodar de forma plena e segura. Porque sem esse rigor todo na governança, a IA fica praticamente algemada. Ela não consegue gerar uma inteligência real e acaba entregando só uns resumos bem superficiais que passam muito longe de resolver os problemas complexos de negócios da vida real. É a arquitetura de dados que forma a espinha dorsal para a IA trabalhar com maestria. Na prática mesmo, para o sucesso operacional acontecer, a gente precisa de uma mudança drástica para a chamada arquitetura determinística. O contraste fica muito evidente quando a gente compara aquele caos emaranhado de informações soltas das empresas mais tradicionais com um verdadeiro blueprint de sucesso. É bem aqui que entra o trabalho pesado de engenharia, usando ferramentas como parsing profundo e pipelines RAG estruturados, que, em termos simples, são sistemas projetados para buscar e recuperar a informação exata e validada antes mesmo de gerar qualquer resposta. O trabalho do arquiteto de IA começa de forma decisiva aí, sanitizando e orquestrando o conhecimento. Ou seja, o objetivo deixa de ser adivinhar respostas e passa a ser construir um sistema estruturado onde o dado flui de forma exata, rastreável e totalmente confiável. E a forma como essa orquestração toda ganha vida é algo realmente fascinante. É um trabalho que avança em passos de extrema precisão. Olha só, o passo 1 exige filtrar e interpretar. E não estamos falando de dar uma lidinha rápida e superficial por cima, não. É um mergulho profundo na granularidade técnica das documentações brutas. A inteligência precisa captar cada jargão, cada número específico, todo o contexto ali. Logo em seguida, a gente vai para o passo 2, que é organizar. E aqui o buraco é mais embaixo. Trata-se de organizar o conhecimento com uma precisão absoluta, sem margem nenhuma para arredondamentos. É pegar toda aquela massa de texto que antes parecia um grego incompreensível e transformar numa biblioteca digital imaculada, superindexada e pronta para o uso estratégico. E os resultados práticos de tudo isso são simplesmente avassaladores, muito longe de ser só mais um hype desse mercado. Com um motor cognitivo de fato bem estruturado, as equipes de alta performance param de fazer aquelas perguntinhas básicas e passam a orquestrar consultas determinísticas. Os impactos batem na porta na hora. Primeiro, respostas instantâneas e seguras, sem aqueles filtros invisíveis que acabam sabotando a utilidade. Segundo,
precisão de baixo nível. Isso garante o dado exato, ali na vírgula, sem aqueles arredondamentos super perigosos de indicadores. E terceiro, uma agressiva redução de latência. É uma injeção colossal de eficiência que literalmente devolve horas preciosas para a mesa de estratégia e de tomada de decisão. É um baita ganho. E tudo isso inevitavelmente leva a gente para uma reflexão final bem incisiva. O mercado, pessoal, já rachou. Não tem mais espaço para ficar no meio termo. De um lado, a gente vê aquelas operações que continuam patinando no caos informacional, gerando meros resumos bonitinhos que não atacam o verdadeiro núcleo da improdutividade. E do outro lado, descolam aquelas operações que já adotaram arquitetura determinística e têm um motor cognitivo implacável acelerando os negócios. De que lado estar nessa nova era? Essa é a decisão central, aquela que define quem vai ditar as regras do jogo e quem vai acabar ficando pelo caminho na nova economia. Para quem acompanhou até aqui, é certo que já existe um olhar crítico e analítico muito bem apurado sobre o assunto. Afinal, está mais do que claro que a inteligência artificial está transformando e reescrevendo profundamente as operações do mercado, queiramos ou não. O ponto de vista de quem acompanha essas análises é valioso demais. Deixem a opinião aqui embaixo nos comentários. Não precisa ser um texto enorme. Uma frase bem precisa já basta para enriquecer intensamente esse debate. E se essa imersão de hoje gerou valor e ajudou a clarear os horizontes, deixem aquele like, o joinha aí embaixo. Esse pequeno gesto impulsiona muito o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdos de ponta para todos. Muito obrigado pela companhia, pelo comentário e pelo like. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise.